Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei. Artigo 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 1º. Assistência às situações de calamidade pública. Inciso 2º. Assistência a emergências em saúde pública. Inciso 3º. Realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 4º. Admissão de professor substituto e professor visitante. Inciso 5º. Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. Inciso 6º. Atividades. Alínea A. Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender a área industrial ou encargos temporários de obras e serviços de engenharia. Alínea B. De identificação e demarcação territorial. Alínea C. Revogado. Alínea D. Finalísticas do Hospital das Forças Armadas. Alínea E. De pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, CPESC. Alínea F. De vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana. Alínea G. Desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia, SIVAM, e do Sistema de Proteção da Amazônia, SIPAM. Alínea H. Técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública. Alínea I. Técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante aplicação do artigo 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Alínea J. Técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pela alínea I, que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade. Alínea L. Didático-pedagógicas em escolas de governo, E. Alínea M. De assistência à saúde para comunidades indígenas, E. Alínea N. Que tenham o objetivo de atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. Inciso 7º. Admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação. Inciso 8º.
Admissão de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou de tecnólogo, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. Inciso 9. Combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica. Inciso 10. Admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Inciso 11. Admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, SUS, mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação. Inciso 12. Admissão de profissional de nível superior especializado para atendimento a pessoas com deficiência, nos termos da legislação, matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior nas instituições federais de ensino, em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério da Educação. Parágrafo 1º. A contratação de professor substituto de que trata o inciso 4 do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de: Inciso 1º. Vacância do cargo. Inciso 2º. Afastamento ou licença, na forma do regulamento, ou Inciso 3º. Nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus. Parágrafo 2º. O número total de professores de que trata o inciso 4 do caput não poderá ultrapassar 20% do total de docentes efetivos em exercício na instituição federal de ensino. Parágrafo 3º. As contratações a que se refere a linha H do inciso V serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública. Parágrafo 4º. Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta lei, sobre a declaração de emergências em saúde pública. Parágrafo 5º. A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e V do caput, tem por objetivo: Inciso 1º. Apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu. Inciso 2º. Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão. Inciso 3º. Contribuir para a execução de programas de capacitação docente, ou Inciso 4º. Viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. Parágrafo 6º. A contratação de professor visitante e o professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e V do caput, deverão: Inciso 1º. Atender a requisitos de titulação e competência profissional, ou Inciso 2º. Ter reconhecido o renome em sua área profissional, atestado por deliberação do Conselho Superior da instituição contratante. Parágrafo 7º. São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de professor visitante ou de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e V do caput. Inciso 1º. Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 anos. Inciso 2º. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área, Inciso 3º. Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 anos.
Parágrafo 8º. Excepcionalmente, no âmbito das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, poderão ser contratados professor visitante ou professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, desde que possuam comprovada competência em ensino, pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação profissional pelo mercado de trabalho, na forma prevista pelo Conselho Superior da instituição contratante. Parágrafo 9º. A contratação de professores substitutos, professores visitantes e professores visitantes estrangeiros poderá ser autorizada pelo dirigente da instituição, condicionada à existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de contratos estabelecido para a IFE. Parágrafo 10º. A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 horas ou 40 horas. Artigo 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público. Parágrafo 1º. A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo. Parágrafo 2º. A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido nos incisos 4 e V e nos casos das alíneas A, D, I, G, LM do inciso V e do inciso 8 do caput do artigo 2º desta lei, poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do currículum vitae. Parágrafo 3º. As contratações de pessoal no caso das alíneas H e A e do inciso V do artigo 2º desta lei serão feitas mediante processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. Artigo 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos. Inciso 1º. 6 meses, nos casos dos inciso 1º, 2 e 9 do caput do artigo 2º desta lei. Inciso 2º. 1 ano, nos casos dos incisos 3 e inciso 4, das alíneas D e F do inciso V e do inciso X do caput do artigo 2º. Inciso 3º. 2 anos, nos casos das alíneas B, I e M do inciso V do artigo 2º. Inciso 4º. 3 anos, nos casos das alíneas H e L do inciso V e dos incisos 7º, 8 e 11 do caput do artigo 2º desta lei. Inciso 5º. 4 anos, nos casos do inciso V e das alíneas A, G, E, J e N do inciso V do caput do artigo 2º. Parágrafo único. E admitida a prorrogação dos contratos. Inciso 1º. No caso do inciso 4º, das alíneas B, D e F do inciso V e do inciso X do caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 2 anos. Inciso 2º. No caso do inciso 3 e da alínea do inciso V do caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 3 anos. Inciso 3º. Nos casos do inciso 5º, das alíneas A, H, L, M e N do inciso V e do inciso 8 do caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 4 anos. Inciso 4º. No caso das alíneas G, I e J do inciso V do caput do artigo 2º desta lei, desde que o prazo total não exceda 5 anos. Inciso 5º. No caso dos incisos 7 e 11 do caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 6 anos, é. Inciso 6º. Nos casos dos incisos I e 2 do caput do artigo 2º desta lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda 2 anos. Artigo 5º.
As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento. Parágrafo único. Revogado. Artigo 5º. Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para controle do disposto nesta lei, síntese dos contratos efetivados. Artigo 6º. É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo 1º. Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada a formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: Inciso 1º. Professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Inciso 2º. Profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo governo federal e para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo imputará a responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. Artigo 7º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada. Inciso 1º. Nos casos dos inciso 4º, x e 11 do caput do artigo 2º, em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do órgão ou entidade contratante. Inciso 2º. Nos casos dos incisos e a inciso 3º, inciso 5º, vi e 8 do caput do artigo 2º, em importância não superior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho, é. Inciso 3º. No caso do inciso 3 do artigo 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. Parágrafo 2º. Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas alíneas H, I, J, LM do inciso V do caput do artigo 2º. Artigo 8º. Ao pessoal contratado nos termos desta lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993. Artigo 9º. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá: Inciso 1º. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Inciso 2º. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 3º. Ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e 9 do artigo 2º desta lei, mediante prévia autorização, conforme determina o artigo 5º desta lei.
Parágrafo único. Revogado. Artigo 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 dias e assegurada ampla defesa. Artigo 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o disposto nos artigos 53 e 54, 57 a 59, 63 a 80, 97, 104 a 109, 110, inciso 1º, infine, e inciso 2º, parágrafo único, a 115, 116, incisos e a inciso 5º, alíneas A e C, via 12 parágrafo único, 117, incisos e a via 9 a inciso 18, 118 a 126, 127, inciso 1º, 2 e inciso 3º, a 132, incisos e a inciso 7º, e 9 a inciso 13, 136 a 142, inciso 1º, primeira parte, a inciso 3º, e parágrafos 1º a 4º, 236, 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 12. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações. Inciso 1º. Pelo término do prazo contratual. Inciso 2º. Por iniciativa do contratado. Inciso 3º. Pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos da linha H do inciso V do artigo 2º. Parágrafo 1º. A extinção do contrato, nos casos dos incisos 2 e inciso 3º, será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2º. A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato. Artigo 13 e 14. Revogados. Artigo 16. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta lei será contado para todos os efeitos. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 18. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.